Filipenses capítulo 1, do versículo 3 ao versículo 11. Assim diz o texto sagrado: Dou graças ao meu Deus por tudo o que recordo de vós, fazendo sempre com alegria súplicas por todos vós em todas as minhas orações, pela vossa cooperação no Evangelho, desde o primeiro dia até agora. Estou plenamente certo de que aquele que começou boa obra em vós há de completá-la até ao dia de Cristo Jesus. Aliás, é justo que eu assim pense de todos vós, porque vos trago no coração, seja nas minhas algemas, seja na defesa e confirmação do Evangelho, pois todos sois participantes da graça comigo. 8. E também faço esta oração, que o vosso amor aumente mais e mais em pleno conhecimento e toda a percepção. 10 e 11. Para provardes as coisas excelentes e seres sinceros e imutáveis para o dia de Cristo, cheios do fruto de justiça, o qual é mediante Jesus Cristo, para a glória e louvor de Deus. Oremos, meus irmãos, mais uma vez. Senhor soberano, Rei dos reis e Senhor dos senhores, nos prostramos ante o teu trono nesta hora, rogando-te, ó Pai, aquilo que a nossa alma mais carece, aquilo que pode dessedentar nossa alma, que pode alimentá-la, que pode restaurá-la, aquilo que pode nos instruir, nos educar na justiça, aquilo que pode nos corrigir, nos transformar, nos dar motivação, nos dar ânimo, que pode, ó Deus, nos purificar. É a tua palavra, Senhor. Eis um tempo oportuno, o dia do Senhor, momento propício, tua igreja aqui reunida, uma porção do teu povo aqui, Senhor, te implora, fale conosco, Senhor, nesta hora, assim como esta chuva, essas águas da chuva que regam a terra, que seja a tua palavra, ó Deus, que cumpra o seu propósito, para a glória e honra do teu nome. Em Cristo Jesus que oramos. Amém. Nós já vimos nos aspectos introdutórios na semana passada, quando falamos dos 2 primeiros versículos, a saudação do apóstolo Paulo, e dando uma introdução, apresentando um pouco o contexto em que essa carta está sendo redigida. Nós então ficamos sabendo, entre outras coisas, que o autor desta epístola, o apóstolo Paulo, está encarcerado, provavelmente, muito provavelmente, num calabouço romano. Está numa situação extremamente desfavorável. A igreja a qual ele escreve, então não só o autor, o remetente, mas o destinatário, a igreja de Filipos, também vivia uma situação desfavorável. Além do aspecto financeiro, material, uma igreja que, nas próprias palavras do apóstolo Paulo, viveu momentos de profunda pobreza. Esta igreja sofre perseguições do Império Romano. A fé cristã é muito perseguida. Os adoradores do imperador são maioria, é a religião oficial do império e das suas colônias, como no caso de Filipos. E o apóstolo Paulo, com todas as possibilidades de desânimo, de descontentamento, de desespero, escreve a carta mais otimista de todas. E dá razões a uma igreja que também sofre as circunstâncias mais desfavoráveis, para que encontrem as verdadeiras razões de contentamento e de esperança. Nosso tema, aquele tema geral, epístolas da prisão,
No caso agora Filipenses, nós já caminhamos algumas semanas na carta aos Efésios e agora estamos em Filipenses. E o tema mais específico para esse trecho do versículo 3 ao 11, eu coloco a oração. Assim como no início da carta aos Efésios, o apóstolo Paulo revela para a igreja que ora pela igreja, e os motivos, os assuntos que ele coloca em sua oração. Ele não está aqui propriamente orando, ele está dizendo para eles, informando-os que ora por eles, e apresenta os motivos da oração, que são sempre norteadores para nós. Em primeiro lugar, a oração, ela é de gratidão. Dou graças ao meu Deus por tudo o que recordo de vós. Então, quando eu oro, quando eu elevo a minha voz, o meu pensamento diante do Senhor, no que se refere a vocês, de acordo com essa lista aqui do texto, em primeiro lugar, eu sou agradecido a Deus por tudo o que eu recordo de vós, fazendo sempre com alegria súplicas por todos vós, em todas as minhas orações. E aqui no versículo 5 e versículo 6, ele dá pelo menos 2 motivos da sua gratidão. É óbvio que aqui não é nenhuma lista exaustiva. O apóstolo Paulo, quando está orando ao Senhor, falando com Deus, quando está apresentando suas ações de graças, a sua gratidão em relação àquela igreja, muitos outros motivos devem vir à sua mente, mas 2 ele registra aqui na carta, inspirado pelo Espírito Santo. O primeiro motivo de sua gratidão é pela cooperação no avanço do Evangelho. Havia naturalmente muitas coisas que o apóstolo Paulo se recordava desses irmãos. É muito interessante que o apóstolo Paulo passara poucos dias nessa região. Alguns comentaristas dizem que nessa região da Macedônia, em Tessalônica, por exemplo, a cidade vizinha, ele ficou 3 semanas. Ele ficou poucos dias aqui, e foram dias de extremas provações. Foi aqui na cidade de Filipos que ele foi preso, ele tivera suas vestes rasgadas em praça pública, que ele foi fustigado com varas, açoitado em praça pública, envergonhado, humilhado, lançado na cadeia, feridas nas suas costas, a ponto de depois de precisar de cuidados curativos, enfim. Mas apesar do pouco tempo e das experiências difíceis e desafiadoras que ele passa naquela cidade, há algo que ele recorda daquela igreja, não só naqueles dias, mas no relacionamento que surgiu a partir daquele início, a cooperação que essa igreja tem, o engajamento que essa igreja tem no avanço do Evangelho. Meus irmãos, há poucas coisas que poderiam alegrar mais o coração de um pastor como Paulo, que não era apenas aquele mensageiro que ia levar a mensagem da redenção e ir para outro lado. Ele diz para nós, na segunda carta aos Coríntios, que a relação dele com as igrejas era uma relação pastoral, era uma relação de cuidado, era uma relação de preocupação. Não há ninguém dentre as igrejas que sofra que eu também não sofro. E eu repito, há poucas coisas que poderiam alegrar mais o coração de um pastor do que ver uma igreja engajada na cooperação, no avanço do Evangelho. Essa igreja, apesar de pequena, de poucos recursos, é uma igreja que se associou com o apóstolo Paulo. Quando ele sai de Filipos, ele vai para Tessalônica, cidade vizinha, depois ele vai para Bereia, para Atenas e finalmente ele chega em Corinto. Ele deixa lá em Filipos Timóteo e Silas e segue viagem. Quando ele chega em Tessalônica, nós temos isso no registro lá de Atos, quando ele chega em Corinto, ele conhece lá aquele casal, Áquila e Priscila. Naquele momento no registro lá de Lucas é mencionado o nome de Áquila primeiro, depois ele vai inverter, né? E que eram da mesma profissão que ele, fazedores de tenda. E o apóstolo Paulo, não tendo como se manter
por nenhuma ajuda missionária, ele começa a fazer tendas, e ele anunciava o evangelho apenas aos sábados, até que Silas e Timóteo vêm lá de Filipos, uma igreja recém-organizada, a igreja com poucas semanas de organização, já se engaja na obra missionária. Eles assimilaram a mensagem do evangelho, eles foram alcançados pela maravilhosa graça do evangelho de Jesus Cristo, e eles não se contêm em guardar para si mesmos, eles querem compartilhar. Eles enviam então donativos, oferta missionária. Quando Timóteo e Silas chegam em Corinto, encontram com o apóstolo Paulo, passam-lhe as mãos os recursos, e diz-nos o texto, literalmente, que ele então pode agora se entregar totalmente à palavra. Então o tempo vai passando, e quando ele se lembra da igreja nas suas orações, há algo que lhe chama muito a atenção, há algo que ele recorda daquela igreja, uma igreja cooperadora no avanço do evangelho, uma igreja que não era acomodada, que era missionária, que tinha uma visão ampliada, uma igreja sensível e sensível à urgência da pregação do evangelho. Mas no futuro ainda, quando eu mencionei, quando ele está lá anunciando o evangelho as primeiras vezes, em Corinto, anos mais tarde, quando escreve à igreja de Corinto, ele relembra a igreja de Corinto, entre outras coisas. Ele diz assim na primeira carta: eu quero que vocês saibam como é que eu cheguei aí na igreja de vocês. Sabe como eu cheguei aí? Foi em fraqueza, tremor e temor. Foi assim que eu cheguei, porque as cidades onde eu passei, só encontrei aflição, encontrei prisão, encontrei açoites, encontrei deboche, mas encontrei também uma igreja da Macedônia que se associou comigo. Eu quero usá-los como exemplo para vocês. E na segunda carta ele diz assim para a igreja de Corinto: também, irmãos, vos fazemos conhecer a graça de Deus concedida às igrejas da Macedônia, porque no meio de muita prova de tribulação manifestaram abundância de alegria, e a profunda pobreza deles superabundou em grande riqueza da sua generosidade. Eu cheguei aí em fraqueza, temor e tremor, mas o Senhor usou um instrumento para me escorar, para cooperar comigo na missão que eu recebi do Senhor. Porque eles, testemunho eu, na medida de suas posses, e mesmo acima delas, se mostraram voluntários, pedindo-nos com muitos rogos a graça de participarem da assistência aos santos. E não somente fizeram como nós esperávamos, mas também deram-se a si mesmos, primeiro ao Senhor, depois a nós, pela vontade de Deus. E no texto aqui aos Filipenses, o apóstolo Paulo diz que essa cooperação, esse engajamento no avanço do evangelho, esta associação com esse pregoeiro da boa nova do evangelho, foi uma cooperação perseverante. Ele diz: desde o primeiro dia até agora, eles persistiram apesar de todos os obstáculos, apesar da profunda pobreza, apesar das perseguições, apesar da distância, apesar de tantos desfavores, nas orações, nas simpatias, nos testemunhos, na boa vontade em contribuir, literalmente, no amor, na dedicação, nunca cessaram. Que igreja preciosa era essa igreja, que um apóstolo prisioneiro, com perspectivas muito desfavoráveis, encontra alegria e satisfação. Uma igreja que é usada como instrumento nas mãos do Senhor na vida desse homem. Uma segunda razão que nós encontramos no texto para essa gratidão é pela certeza do cumprimento da obra por parte de Deus. Quando o apóstolo Paulo diz, nos versículos que nós lemos no início: dou graças ao meu Deus por tudo o que recordo de vós. Ele vai dizer lá no versículo 6: estou plenamente certo de que aquele que começou boa obra em vós há de completá-la até o dia de Cristo.
Paulo, meus irmãos, é o conhecido apóstolo da graça. Nenhum outro autor do Novo Testamento, com exceção do próprio Cristo, anunciou tanto a graça do Senhor. Mais do que isso, nenhum outro autor do Novo Testamento, nenhum dos outros apóstolos que encontramos aqui de Jesus Cristo, não só falou sobre a graça, como a expressou na sua própria vida. Como mencionei na semana passada, o apóstolo Paulo, o Saulo de Tarso, o seu nome semita, seu nome arameu, hebraico, não é que Saulo era o nome antes da conversão e Paulo depois da conversão. Paulo é o mesmo nome, só que na concepção grega. Mas quando digo Saulo de Tarso, para me referir antes da sua conversão, ele era o menos apropriado para ser alguém transformado pelo Evangelho. É aquele que todo mundo diria: esse aqui jamais. Mesmo depois do encontro com Jesus Cristo, a sua fama de perversão em relação à igreja o precedia. Os irmãos da igreja ainda tinham medo dele, tamanha era a sua postura contrária à igreja, de perseguição da igreja. Era o menos provável a ser alcançado, e quando ele é alcançado, quando ele experimenta a transformação, a sua própria vida é a expressão da graça do Senhor. É por isso que muitas vezes, quando ele apresenta a sua defesa, quando vai dizer quem ele é, quando vai apresentar o seu testemunho, ou melhor dizendo, quando vai apresentar a sua defesa diante dos tribunais, ele conta um testemunho, e o seu testemunho é uma mensagem, é a mensagem do Evangelho. Eu era como água podre. A doutrina que se destaca em seus ensinos, na sua própria vida, era o reconhecimento de que ele estava destituído de qualquer valor que justificasse o valor do Senhor. Tudo é fruto de sua graça. Dos pecadores eu sou o principal. Aos Coríntios ele diz, um versículo que eu sempre recito aqui para os irmãos, que ele esmurrava o seu próprio corpo e o reduzia à escravidão, para que, tendo pregado a outros, ele não fosse mesmo desqualificado. Desventurado homem que sou, ele brada aos romanos: quem me livrará do corpo desta morte? Foi ele quem relatou o que ouviu do Senhor: a minha graça te basta. E por isso ele sabe que tudo procede de Deus, e ele é agradecido a Deus, porque sabe que esse mesmo Senhor que começou aquela obra lá com Lídia, vendedora de púrpura, depois com o carcereiro e com aquela gente toda, é o mesmo que haveria de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Vocês estão sofrendo perseguições, vocês estão sofrendo situações extremamente adversas, mas eu sou agradecido, porque eu tenho certeza que aquele que começou boa obra em vós há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Além da gratidão, esta oração também é composta de um outro elemento. Versículos 7 e 8, se você os mantém abertos, você poderia reler comigo. Eu vi essa semana um pequeno vídeo, não sei quem mandou, do reverendo Hernandes Dias Lopes, numa entrevista de um programa há algum tempo que ele participou, e ele falando que prega muitas igrejas, e o entrevistador fala assim: mas tem igrejas que tem muito mais música do que pregação, e algumas coisas desse tipo, que a gente sabe muito bem. E ele falou assim: eu estou acostumado a pregar em muitos lugares, eu já sei quando é uma igreja que está acostumada a ouvir, e gosta de ouvir. Quando a gente manda abrir a Bíblia, e acaba de ler o texto, quando vai pregar, o povo fecha a Bíblia. É um povo que não está acostumado a ouvir. Eu já sei que ali eu vou ter que pregar menos tempo, porque eles acham que nós não vamos voltar mais lá, certo? E pelo jeito está todo mundo aberto aí, né? Aqui ele ia ficar umas 2 horas, irmãos. Versículos 7 e 8, vamos juntos? Aliás,
Lembram-se na semana passada quando eu disse que essa é a carta mais pessoal de todas, que o apóstolo Paulo abre o coração. É uma carta como a nossa, como muitas que eu escrevi quando lá nos anos de 1982, 1983, 84, morando fora, morando com uns tios meus, longe da minha cidade, longe da minha mãe, da minha irmã, dos meus avós. O meu avô já tinha falecido, e o telefone era muito difícil, orelhão com ficha, nem tinha orelhão perto, tinha que andar longe para telefonar. O que nos aproximava eram cartas. E eu lembro que eu fazia aquilo que eu já disse para os irmãos: pegava o caderno da escola, aqueles que vinham, que eram grampeados, com o hino nacional lá no fundo, com o hino à bandeira, arrancava 2 folhas do meio para não despencar o caderno, aquelas 2 folhas duplas, escrevia frente e verso e colocava no correio. No dia seguinte, com toda certeza, a carta não tinha saído nem da agência do correio, lá de São Sebastião do Paraíso. Cadê a Mayla? Viu, Mayla? É lá que eu estava, certo? Lá no bairro São Judas. Mas no dia seguinte eu já chegava da escola, já olhava a caixinha do correio para ver se já tinha chegado a carta que tinha escrito para minha mãe. Escrevia para minha tia, escrevia para todo mundo. Quando estava lá, passava 6 meses sem encontrar, passava 1 ano sem visitar. É só você ficar longe que você começa a descobrir o que é saudade. E o apóstolo Paulo aqui, irmãos, a única diferença dessa carta para a nossa é que essa é inspirada pelo Espírito Santo, mas é tão pessoal quanto a nossa. Ele diz aqui, número 2, essa oração, ela era acompanhada com ternos afetos. Nós precisamos ler essa carta nessa perspectiva. E esta revelação que o apóstolo Paulo faz era algo contínuo. Quando eu oro a Deus, quando eu falo com o Senhor em favor de vocês, eu levo como o invólucro das minhas petições, da minha gratidão, eu apresento diante do Senhor 2 coisas. A primeira delas, que eu vos trago no coração. Como eu disse no argumento anterior, poucas coisas podem alegrar mais o coração de um pastor do que uma igreja que de fato ama Jesus Cristo, que serve Jesus Cristo, que coopera com a mensagem de Jesus Cristo, que se alegra com o avanço do reino de Jesus Cristo. A clara afeição de Paulo pelos irmãos dessa igreja é baseada num vínculo de amor especial. É diferenciado, sim. Há um tom a mais aqui. Há um relacionamento diferenciado com esta igreja. Não é por preferência, não é por partidarismo. Gosto mais de vocês do que aquela igreja da Galácia, que está se afastando do Evangelho. A palavra amorosa aqui se diferencia da palavra dura aos Gálatas. Não era por preferência pessoal, não era por partidarismo. A igreja de Filipos, meus irmãos, o havia sustentado, não só com as ofertas missionárias, e estava com ele nos momentos mais difíceis. Eu mencionarei daqui a pouco um texto aqui da carta, que eles enviam uma pessoa para servir Paulo. Paulo está na prisão e a igreja de Filipos manda alguém para ficar lá servindo o apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo está dentro da cela e o sujeito do lado de fora, como se tivesse feito prisioneiro com ele. O apóstolo Paulo está lá, eu fico imaginando, naqueles momentos de solidão e de tristeza, ele olha para fora da cela e tem um sujeito vigilante junto com ele, alguém da igreja de Filipos, que foi enviado para poder amenizar a luta, a dor, o sofrimento do apóstolo Paulo. Apóstolo, o senhor quer uma água? O que o senhor quer, apóstolo? Quando o apóstolo Paulo escreve na 2ª carta a Timóteo, ele está já no final do seu aprisionamento, já próximo de ser oferecido por libação em sacrifício. E ele escreve algumas coisas interessantes na 2ª carta a Timóteo. Ele fala assim para Timóteo: estás ciente de que todos os da Ásia me abandonaram, dentre eles cito Fígelo e Hermógenes. É curioso isso, irmãos.
Na cidade de Filipos e na Tessalônica ele fica alguns dias. Em Éfeso ele fica 3 anos. No final, lá na terceira viagem missionária, ele passa de novo na região de Filipos, manda chamar os presbíteros, os orienta. Eles ficam chorando com a partida do apóstolo Paulo. Só que mais à frente, o apóstolo Paulo diz que na relação com ele, todos os da Ásia me abandonaram. Os filipenses nunca. Porque aqui ele acabou de dizer, desde o princípio até agora. Diz aí no verso 5: pela vossa cooperação no Evangelho, desde o primeiro dia até agora. Os filipenses nunca o abandonaram. Todos os da Ásia o abandonaram. 3 anos lá, retornou para lá na terceira viagem missionária, escreve uma carta, manda Timóteo, seu pastor auxiliar, para estar com eles, e ainda assim ele sofre essa grande decepção. Essa igreja de Éfeso foi confrontada por Jesus Cristo lá em Apocalipse por terem abandonado o primeiro amor. Será que esse abandono do primeiro amor não tem a ver com a relação com aquele que lhes anunciou o evangelho no início? Será que não é isso que pesa o coração do apóstolo Paulo quando está escrevendo para Timóteo: apressa-te a vir ter comigo, porque Demas, tendo amado o presente século, me abandonou. E dentre esses abandonos ele vai dizer: e todos os da Ásia também me abandonaram. Da mesma forma que poucas coisas alegrariam mais o coração de um pastor, poucas coisas mais o entristeceriam. Será que tal abandono foi o que realmente trouxe desespero para a própria vida de Paulo? Porque há um outro escrito curioso mencionando a mesma região. Agora, não escrevendo a Timóteo, mas escrevendo aos Coríntios, apóstolo Paulo conta um testemunho sofrido lá na Ásia, ocorrido na Ásia. Ele diz assim: porque não queremos, irmãos, falando aos Coríntios, que ignoreis a natureza da tribulação que nos sobreveio na Ásia, porquanto foi acima das nossas forças, a ponto de desesperarmos até da própria vida. Os filipenses o amavam e Paulo os amava. Ambos estavam dispostos a dar a sua vida pelo outro. Paulo estava, eu não vou dizer careca porque eu não sei, mas Paulo estava em alguns momentos cansado das frustrações, das decepções com muitos irmãos, com muitas igrejas. E é muito natural que quando ele recorda da igreja de Filipos, ele diz: nas minhas orações eu sou grato a Deus por essas coisas todas que falamos, e em todas as minhas preces elas são permeadas por ternos afetos. Se você observar aí no segundo capítulo, se você puder virar a página, no meu caso preciso virar, no capítulo 2, eis aqui o exemplo que eu mencionei. O apóstolo Paulo está escrevendo a carta, entre outras coisas, nós veremos à frente, ele está dizendo que Epafrodito era esse sujeito da igreja de Filipos, que fora enviado pela igreja para cuidar do apóstolo Paulo, para servi-lo. E o apóstolo Paulo está dizendo: ele está voltando para ficar com vocês, mas recebam ele bem, ele não está me abandonando. A preocupação do apóstolo Paulo é da igreja lá achar que o sujeito não quis cumprir a missão, está voltando e deixando o apóstolo Paulo sem os cuidados necessários. E aí, a partir do versículo 25, o apóstolo Paulo diz: julguei todavia necessário mandar até vós Epafrodito, por um lado meu irmão, cooperador e companheiro de lutas, e por outro vosso mensageiro e vosso auxiliar nas minhas necessidades. O 26, do que ele tinha ação. Com efeito, falando de Epafrodito, ele adoeceu mortalmente. Deus, porém, se compadeceu dele, e não somente dele, mas também de mim, para que eu não tivesse tristeza sobre tristeza.
porque eu já vivia tristezas. E se esse companheiro que vocês enviaram morresse, eu ia viver tristezas sobre tristezas. É por isso que eu guardo vocês no meu coração. No 28 ele diz: por isso, tanto mais me apresso em mandá-lo, para que, vendo-o novamente, vos alegreis, e eu tenha menos tristeza. Recebei-o, pois, no Senhor com toda a alegria, e honrai sempre a homens como esse. E finalmente o 30, vamos juntos? Visto Meus irmãos, quando chegar aqui, eu espero poder chegar aqui e espero que o Senhor me dê condição de explicar essa matemática do Senhor. Eu estou aqui tentando minimamente apresentar por que esses irmãos estavam no coração do apóstolo Paulo. Por causa da obra de Cristo, é por isso que esse homem quase morreu. É por causa do Evangelho de Cristo, é por causa da obra de Cristo que esse homem quase morreu. Ele chegou às portas da morte e se dispôs a dar a própria vida. Sabe para quê? Para suprir a carência de vocês. Mas não é o apóstolo Paulo que está carente? O apóstolo Paulo está carente de receber ajuda, e a igreja de Filipos está carente de enviar ajuda. O apóstolo Paulo tem necessidade naquele momento de receber ajuda, e a igreja de Filipos tem uma carência, uma necessidade de oferecer ajuda. Então ele é o instrumento para suprir a carência de vocês, suprindo a minha. Esse homem que está no corredor da morte, por causa do Evangelho de Cristo, encontra meios de ser agradecido, encontra meios de ter esperança, porque ele sabe: estou aqui nesse calabouço escuro, mas o Senhor não se esqueceu de mim, porque toda vez que esse sujeito chega aqui na porta e me oferece um copo d'água, eu recebo o favor do Senhor através dessa igreja. É por isso que toda vez que eu recordo de vocês, eu me lembro que vocês estão no meu coração. E ele ainda diz ainda no verso 8, quando está falando desses ternos afetos, da saudade que tenho de vós. Que igreja, meus irmãos, que igreja que torna a caminhada mais fácil, que torna a luta menos ferrenha, que se coloca do lado, que segura as mãos estendidas, que encoraja o homem de Deus que sofre as lutas. O que fez com que o apóstolo Paulo se levantasse lá na cidade de Listra, depois de ter sido apedrejado, dado como morto? Ele se levanta, tira o pó da roupa e continua pregando o Evangelho. Todo mundo vai dizer o amor por Jesus Cristo, o senso da obra, a responsabilidade na sua carreira. Mas talvez nós esquecemos como que essas coisas se dão, como que o favor do Senhor se demonstra. O favor do Senhor na vida do apóstolo Paulo, o encorajamento de Cristo ao apóstolo Paulo, nem sempre foi num sonho, numa visão, como aconteceu na cidade de Corinto. Muitas outras vezes é através de irmãos preciosos como esses, irmãos como esses da saudade. Conheço alguns pastores sérios, meus irmãos, alguns homens de Deus que estão já no fim da caminhada, que já estão quase podendo dizer que combateram o bom combate, e que trazem marcas tão profundas de tristeza com relação a algumas igrejas que passaram, igrejas que os desonraram. Conheço homens sérios de Deus que nutrem profundas frustrações, não com o Evangelho, não com Cristo, como o próprio apóstolo Paulo, quando orienta Timóteo: Timóteo, fique atento, porque Alexandre o latoeiro me causou muitos males. Alexandre o latoeiro não era um enviado do Império Romano, não era um estrangeiro na fé, não era um inimigo da cruz, era um falso irmão. Aqueles que se levantam contra, de maneira carnal, mundana, que usam subterfúgios terrenos, humanos, mundanos, terríveis, fétidos, contra os homens de Deus. E muitas vezes a igreja vê isso e coaduna com isso, não se engaja, não se envolve. É contra o pastor, mas é contra Cristo. Paulo não sofreu apenas com os estrangeiros da fé, sofreu muito nas mãos de falsos irmãos.
Quando ele escreve aquela lista extensa na segunda carta aos Coríntios, falando dos sofrimentos todos que enfrentaram ao longo do seu brilhante e frutífero ministério, ele diz assim, em um versículo que eu quero destacar: em jornadas, muitas vezes, em perigos de rios, em perigos de salteadores, aqueles ladrões na estrada, em perigos entre patrícios da mesma nacionalidade, mas também perigos entre gentios, os estrangeiros, em perigos na cidade e em perigos no deserto, em perigos no mar. Até aqui ele está seguindo uma lógica: os da minha nacionalidade e os estrangeiros, no mar e no deserto. Só que quando ele chega aqui, em perigos entre falsos irmãos, era mais que natural, depois de enfrentar tantas hostilidades, trouxesse à memória aqueles que lhe são tão caros, aqueles que confirmavam seu chamado e vocação. Quando ele fala a Timóteo na sua segunda carta, dizendo lá: vem depressa estar comigo. O apóstolo Paulo, como qualquer um de nós, sentia solidão, sentia necessidade às vezes de um afago, de um abraço, de um encorajamento, de alguém que reconhecesse nele alguém que também precisava de ajuda, que não é nenhum super-herói, não é um homem de ferro, não é um homem com poderes ilimitados ou com força sobrenatural, era frágil, sentia dúvidas, como ele fala na carta aos Coríntios, chegou ao ponto de desanimar da própria vida, que estava querendo morrer. Apóstolo Paulo enfrenta depressões profundas, tristezas que lhe levaram a não querer viver mais. E quando vai falando para Timóteo: vem estar comigo, Timóteo, porque Demas, tendo amado o presente século, me abandonou. E aí ele vai dizendo: Cretense ficou na Arábia, e vai dizendo: e todos da Ásia me abandonaram. E mais à frente, lá na segunda carta a Timóteo, ele vai dizer o seguinte: na minha primeira defesa, ninguém veio em meu favor. Era mais do que natural, depois de enfrentar tantas hostilidades, trouxesse à memória aqueles que lhe eram tão caros, aqueles que confirmavam o seu chamado: eu vou continuar, porque esse é o caminho. Estou vendo a transformação das pessoas, estou vendo pessoas desejosas de servi-lo, estou vendo pessoas que amam o Senhor, estou vendo pessoas engajadas na obra, estou vendo pessoas convertidas. E eu vi uma frase do reverendo Dorival uma vez, uma coisa muito interessante. Há alguns pais que muitas vezes negligenciam na criação dos filhos. Não estou dizendo que toda causa tem todo efeito tem essa mesma causa, que todo jovem que sai da igreja é responsabilidade dos pais. Não estou dizendo isso, mas há muitos que são negligenciados dentro de casa, pais que falam mal da igreja, pais que falam mal do pastor, pais que falam mal da liderança da igreja. Um dia esse filho não quer mais ir na igreja, e o pai chama a atenção da igreja, ainda põe a culpa na igreja. E o reverendo Dorival foi meu tutor, sofre pressões disso. Reverendo, mas aqui a igreja tinha que fazer alguma coisa para trazer o meu filho para a igreja de volta. A resposta dele é o seguinte: o que segura jovem na igreja é a conversão. O que segura jovem na igreja é a conversão, porque se não converter não vai ficar na igreja, vai ficar só dando trabalho. E esses que experimentam a conversão confirmam o chamado do pastor. Paulo desejava revê-los, está aí na própria carta. Nós lemos aquele trecho com Epafrodito. Paulo já diz que tinha desejo de vê-los. Paulo deseja revê-los, mas enquanto não podia, trazia a sua lembrança de tão doces e ternos afetos, de graça, de misericórdia, de cuidado por parte de Deus para com a sua vida através da igreja de Filipos. Tenho certeza que muitas vezes o que encorajava o apóstolo Paulo era de fato ter a convicção que Deus não lhe abandonara, e o cuidado do Senhor muitas vezes veio por intermédio desta igreja. Nesse caso aqui, meus irmãos, é a igreja que revitaliza o pastor. A missão não é o pastor revitalizar a igreja, é a igreja que revitaliza o pastor. E finalmente, meus irmãos, nesta oração ainda encontramos
A oração era de gratidão, permeada com ternos afetos e com súplicas e intercessões. Dos versículos 9 até o 11. Aqui eu faço alguns destaques. Quais são essas súplicas e intercessões? A primeira, para que o amor aumente em pleno conhecimento. Para que o amor aumente em pleno conhecimento. Amor nunca é demais. Uma igreja amorosa, mas o apóstolo Paulo, em suas orações, roga para que o amor deles aumente mais e mais. Ele diz assim o texto: e faço esta oração, que o vosso amor aumente mais e mais em pleno conhecimento e toda a percepção. Esses irmãos eram instrumentos do amor de Deus. Paulo usufrui do amor de Deus através da vida desses irmãos preciosos. Contei, não sei se foi semana passada, um desses dias, o sujeito que morreu na enchente e reclamando por que o Senhor não o auxiliou. E a resposta de Deus foi: eu mandei os bombeiros de barco, eu mandei de caminhão, mandei de helicóptero, e você não atendeu. Não é que ele não atendeu, ele não entendeu. Ele não entendeu que o Senhor muitas vezes age de forma natural e ordeira. É aquele irmão que chega e estende a mão. E algumas vezes nosso orgulho está impedido de reconhecer a boa mão do Senhor através do irmão. Aí você não quer receber ajuda, porque o orgulho não deixa. E o apóstolo Paulo diz: o que pode ajudar a controlar essa falta de percepção é o amor. Que esse amor aumente mais e mais, que não dê lugar para ranhuras, para amarguras, para rachaduras, para distanciamento entre vocês. Que à medida que esse amor aumentar mais e mais, vai aumentar o pleno conhecimento e toda a percepção. Paulo usufrui do amor de Deus através da vida desses irmãos preciosos. O que mais o apóstolo Paulo intercede, em segundo lugar, para apurarem os critérios, para eles terem critérios mais apurados, para eles serem mais criteriosos. Eu vou repetir o verso 9 e vou emendar no verso 10. E também faço esta oração, para que vosso amor aumente mais e mais em pleno conhecimento e toda a percepção. Versículo 10 ele diz: para aprovardes as coisas excelentes. Esses irmãos não podem se perder. Essa igreja preciosa não pode se desviar do caminho correto, da postura correta, da conduta adequada. Eles precisam manter-se atentos e seletivos, sabendo escolher, sabendo reconhecer, para que eles possam de fato discernir realmente o que é bom do que é mal, reconhecer o que é agradável, reconhecer que dar, que amar, que servir é um grande privilégio. Então vocês precisam ter o padrão de avaliação corretos, porque a igreja, quando pede esses padrões corretos, esses critérios apurados, começa a avaliar as coisas de forma invertida, começa a achar que a enfermidade é maldição de Deus, começa a achar que os problemas e situações adversas são o abandono da parte de Deus, que dar é prejuízo, que ceder é ruim. Vocês precisam ter os critérios adequados e entender que ceder, que dar, que ir para o último lugar, que dar a vez, que amar, que servir é privilégio. Para aprovardes as coisas excelentes. Paulo não quer que eles corram o risco de terem a mente acomodada aos padrões e valores deste mundo. Eis aí um tropeço que muitas vezes a igreja se perde, quando começa a valorizar o que deve ser desvalorizado e passa a desvalorizar o que deveria valorizar, quando começa a pautar bênção apenas na perspectiva humana, circunstancial. Tenho dinheiro, sou abençoado; não tenho dinheiro, sou amaldiçoado. Tive que fazer 2 vezes, 3 vezes, por que ele só pede para mim? Por que só eu que tenho que fazer?
Por que só meu nome que é acionado? Por que eu estou na escala de novo? Por que eu tenho que suprir a ausência do outro de novo? É privilégio. Terceiro, e para serdes sinceros, está na continuação do verso 10, e inculpáveis para o dia de Cristo. Em terceiro lugar, para serem sinceros e inculpáveis. Eles precisam também, além de critérios corretos de avaliação, critérios apurados de avaliar o que de fato é lucro do que é prejuízo, o que é ganho do que é perda. Eles precisam também manter-se incontaminados das perversões do coração. Por isso eles precisam, além de ter aqueles critérios apurados, eles precisam ter ou serem sinceros e inculpáveis. O apóstolo Paulo, meus irmãos, ora por eles, intercede por eles, para que eles sejam mantidos puros, para que eles não se contaminem com as perversões, para que além de saberem avaliar o que é certo do que é errado, eles mantenham-se firmes naquilo que é moral, se desassociando do que é imoral. Algumas igrejas, como por exemplo a igreja de Corinto, estava se perdendo. O apóstolo Paulo, quando fala com eles sobre as imoralidades que estavam acontecendo lá, ele diz, imoralidade tal, e ele diz, eu não sei como vocês suportam tamanha imoralidade. Há quem possua a mulher do próprio pai, e não há ninguém que os repreenda. Eles estavam se acomodando a valores mundanos. Algumas vezes eu fico indignado quando eu vejo a avaliação de alguns irmãos. Eu falo, não é possível. Não é possível. Não é possível. O que essa pessoa fez é muito grave. É muito grave. Não posso entrar em detalhes, mas são coisas que muitas vezes pesam o nosso coração. Senhor, mantenha o povo sincero e inculpável. Nós vivemos recentemente, não muito longe na história dessa igreja, uma história longeva de 100 anos, uma história muito recente de uma acomodação diante de imoralidades, diante de desmandos e desfeitos, de um senso de cegueira coletivo, de pouquíssimas pessoas que se incomodaram. Tem um cheiro estranho nesse negócio, tem alguma coisa errada nesse negócio, está muito turva essa água. Mas havia uma acomodação geral, uma espécie de catarse coletiva, uma insensibilidade. E eu vejo ainda, meus irmãos, com o coração apertado, não tem nada de ciúme aqui, Deus me livre disso, uma compaixão perversa por pessoas que fizeram um prejuízo tão grande para essa igreja. Vejo ainda um senso de querer honrar homens que fizeram essa igreja sofrer a ponto de nós não temos nem a dimensão disso, de pessoas que se perderam diante de escândalos que aconteceram. Me lembro de um texto do profeta Ezequiel, quando lá no livro do profeta Ezequiel tem o capítulo 8, o título é mais ou menos assim: visão das abominações de Jerusalém. E ele lá na Babilônia, no cativeiro, ele vê as abominações que estavam acontecendo no templo, no serviço, na casa do Senhor, as abominações terríveis. E na continuação do texto, não sei se ainda no capítulo 8, não me lembro agora, ou se já no capítulo 9, ele tem uma outra visão, de alguns homens de branco na entrada da cidade, todos eles com espada na mão, para fazer juízo contra aquela cidade, por causa das perversões que se fazia no meio do povo do Senhor. E entre esses homens de branco, que eram anjos do Senhor, justiceiros, havia um deles que não estava com espada, estava com um bloco de escrevedor, é a palavra usada lá.
E antes dos vingadores entrarem na cidade, foi dada uma ordem para que esse primeiro, com um bloco de escrevedor, entrasse na cidade para ver se encontrava alguém lamentando, chorando, incomodado, gemendo por causa daquelas perversões, para poder marcar na testa: aquele que se indignar pelos pecados que estão acontecendo aí, esse eu vou preservar. E não foi encontrado ninguém que estivesse chorando por aquelas situações, uma acomodação coletiva com o pecado. É meu amigo, poxa vida, é meu amigo, então pode pegar o evangelho, ser meu amigo. Você mentiu, roubou, usurpou o direito, foi imoral, foi conivente com a injustiça, mas você é meu amigo, e se você é meu amigo, então você pode pregar a igreja. Paulo ora para eles serem sinceros e inculpáveis. Igreja não está no nome, meus irmãos. Ser igreja não é o nome. Não adianta nada, para o Senhor não adianta nada dizer igreja presbiteriana. Para o Senhor não adianta nada dizer que somos herdeiros da reforma. Para o Senhor não adianta nada mencionar o nome de João Calvino. Para o Senhor não adianta nada falarmos de Agostinho de Hipona. Para o Senhor isso tudo é lixo. Para o Senhor o que importa é sermos nova criatura por meio da fé mediante Jesus Cristo. É a única coisa que importa. Nada disso mais importa. Não adianta falar que somos igreja centenária. Tem igrejas de 500 anos fechando, denominações inteiras acabando. E a comprovação que de fato nós somos herdeiros dessa fé é um coração sincero, é uma vida impoluta, é uma total inconformidade com aquilo que desagrada ao Senhor. O apóstolo Paulo, quando se refere a esses falsos irmãos, ele diz assim: com os tais nem sequer comais. Não é para nem tomar um cafezinho com ele. Último, ainda nas súplicas, para serem cheios do fruto de justiça. Ele diz aí do 9 em diante: também faço esta oração, que o vosso amor aumente mais e mais, em pleno conhecimento e toda a percepção, para aprovardes as coisas excelentes e serdes sinceros e inculpáveis para o dia de Cristo. E o versículo 11, vamos juntos? Cheios Paulo ora para que os corações e vidas dos filipenses haja uma rica colheita espiritual, frutos de justiça, consistindo dos mais puros frutos celestiais, como ele vai mencionar os Gálatas: amor, que vocês abundem nesses frutos, alegria, paz, são expressões que ele vai usar ao longo da carta. Eu oro para que esses frutos sejam notórios entre vocês. É possível que, se houvesse alguma reunião de presbitério naqueles dias, como acontece nos nossos dias, em que a igreja tem que apresentar um relatório, e você apresenta o relatório financeiro e de estatística, quantos membros novos foram agregados à igreja, pode ser que essa igreja algumas vezes levasse relatório negativo e desfavorável, porque vivia em profunda pobreza. Mas essa igreja aqui não aumenta o caixa. Mas o apóstolo Paulo não está preocupado com isso. O apóstolo Paulo quer que no relatório deles, eles sejam abundantes no amor, na alegria, na paz, na longanimidade, na benignidade, na bondade, na fidelidade, na mansidão, no domínio próprio, para que vocês sejam cheios do fruto de justiça. É isso que nós devemos perseguir, meus irmãos. É isso que os nossos pastores devem interceder por nós. Essa integridade diante do Senhor é que deve ser notada, vista, percebida entre nós. É o que nos distingue. Se nós não amamos diferente do mundo, se a nossa paz é a mesma paz do mundo, não é aquela paz que excede todo entendimento dado pelo Senhor, se a minha paz depende das circunstâncias, das notícias, se elas forem boas, se a minha alegria da mesma forma, se a minha longanimidade é tamanho de um paviozinho curto, se o meu ânimo é curtíssimo, se a minha benignidade é só para os que são favoráveis a mim e desfavoráveis aos demais, se não há fidelidade, nem mansidão, nem domínio próprio, eu sou assim mesmo. Está faltando o fruto de justiça, o qual é mediante Jesus Cristo. É por isso que eu oro, porque é Ele quem os concede, para louvor
para a glória e louvor do Senhor, sabendo que todos esses frutos são possíveis mediante Jesus Cristo, e que isso tudo, e tudo mais na nossa vida, na nossa fé, na fé e na vida desses irmãos, redunde para a glória e louvor de Deus.